Olá, pessoal, alunos do 8º ano do Estado do Paraná. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Cleide e a temática da nossa aula é um pouco diferente, mas logo vocês já vão aí se identificando o que é, do que se trata. Então, a temática da aula de hoje é parônimos. Nossa, que nome estranho, professora. Mas já veremos isso na aula agora, nesse momento. Pega o seu material, o seu caderno e tudo que você vai usar aí, deixa ao seu redor, tá? Para que você não se distraia, tá? Já estamos com bastante exercício para que a gente possa praticar. Essa atividade é uma atividade mais prática, né? Porque vocês precisam fazer muitos exercícios para assimilar, né, as palavras certas, o porquê e assim por diante. Vamos lá para os objetivos da aula. Compreender o que são parônimos, observar a grafia e a pronúncia das palavras parônimos, analisar os efeitos de sentido em textos decorrentes do uso de parônimos. Então, vocês já viram esse aí? Roda bastante aí nas redes sociais. Muitas pessoas falam, e agora, é com o ou é com u? Então, parônimos é isso. Então, às vezes muda apenas uma letrinha, mas que tem um significado diferente. Então, o sentido é diferente. E às vezes é semelhante, mas não é igual. Semelhante não é igual, tá? Então, por isso que aí quando você coloca lá no contexto, no seu texto, vai dar um outro sentido. Então, a gente vai ver hoje palavras assim, que vocês têm dúvida e gera uma confusão realmente na nossa cabeça. E agora, tal. Mas isso acontece, é normal acontecer. Professor, e como que eu consigo guardar e saber se é com u ou se é com o? É você sabendo o sentido da palavra, o que está querendo transmitir. Não é apenas decorar, ok? Então, ir fazendo bastante exercício, claro. Vamos lá? Comprimento ou cumprimento? Então, galera, eu estou aqui cumprimentando vocês. Eu estou aqui saudando vocês, dando a vocês boas-vindas, tá? E aqui, escreva em seu caderno o sentido disso, que eu já dei uma dica. Vamos lá? Mas é claro, você vai definir essas duas palavras, né? Aí, pense, tá? Pense bem, a professora já deu a dica aqui, e só para a gente poder aquecer a nossa aula. No próximo exercício não teremos dica, tá? Vamos lá?
Então, gente, aqui a professora já deu uma sugestão para vocês. Então, nós olhando aqui para a imagem, nós temos aqui o bonequinho, ele está medindo aqui com uma régua. Tá? E ali nós temos dois bonequinhos que eles estão cumprimentando. Vamos lá? Comprimento, comprimento. Altura ou tamanho. Cumprimento, o ato de cumprir, um gesto, atenção a outra pessoa, uma saudação. Veja como é fácil. Parece fácil, mas não é. Concorda? Porque na hora da escrita, muitos se perdem, se é com o ou com um. E eu tenho visto muito isso acontecer, tá? Então, às vezes, uma vogal, uma letrinha faz toda a diferença no sentido da palavra, no significado da palavra. Por isso é muito importante atentar na hora da escrita e observar, eu estou escrevendo corretamente ou não? Eu quero falar, eu estou escrevendo um texto, mas eu quero falar sobre comprimento de alguma coisa, mas eu tenho dúvida. Quando eu tenho dúvida, eu devo recorrer ao dicionário, não é verdade? Mas a aula de hoje é apenas uma dica para que vocês possam estar aí atentos com relação à escrita e à grafia. Próxima questão. Faça a leitura da ilustração abaixo e a partir dela escreva o significado das palavras discriminação e discriminação. Então, olhem a imagem aqui, faça a leitura e vocês vão ali no seu caderno, escreva no seu caderno, né? O que significa discriminar, o que significa discriminar.
Ok, gente? Vamos conferir. Discriminar. Des. É muito importante que vocês observem a fonética, o som, né? Falar corretamente, então ele vai produzir um som. Então, eu não estou falando com I aqui, eu estou falando des. Discriminar é o mesmo que absolver de um crime, de inocentar. E exemplo, o juiz lutou para discriminar o cliente, para inocentar o cliente. Discriminar significa distinguir, separar. Aí na imagem nós temos lá, né? Voltando lá, nós temos aqui um morador de rua. Então, muitas pessoas discriminam moradores de rua. Por exemplo, né? Eu sofro, né, muita discriminação no contexto escolar. João sofre e assim por diante. Então, discriminação. Discriminar é um outro sentido. Próximo. Na língua portuguesa, existem muitas palavras parônimas. Existe sim, muitas palavras. Inúmeras, gente. Se você abrir lá no Google e digitar palavras parônimas ou parônimos, vai aparecer uma lista de várias palavras. E no final da aula eu vou deixar uma pequena listinha só para vocês terem noção. Vamos lá? Exemplo, cavaleiro. Cavaleiro é o homem montado no seu cavalo. Cavaleiro, tá? E cavalheiro, com LH, cavalheiro, homem de boa educação, homem de sentimentos e ações nobres. Então, temos a representação de duas imagens aqui. A representação do cavaleiro, que está montado no seu cavalo, e do cavalheiro, que ele é gentil com a moça ali. Parônimos são palavras parecidas tanto na grafia quanto na pronúncia, mas com sentidos diferentes. E por que são parecidos? Porque é a forma como nós falamos. Às vezes falamos muito rápido. E aí, aquela palavrinha que devia sair com o som de eu, com o som de i, ela vai sair, né, de uma forma diferente que não está ali dentro do contexto da nossa fala, do que nós estamos querendo dizer. Não tem nada a ver. Então, para quem está ouvindo, vai dar um outro sentido. Então, por isso é muito bom observar como pronunciamos as nossas palavras. Questão de número 2. Qual é a forma correta para essa situação? Desapercebida ou despercebida? Olha a tirinha. Poxa, nem tinha visto a boia, passou desapercebida. Aí o menino diz, não seria despercebida? Pense lá um pouquinho e já voltamos para conferir.
Vamos lá, vamos conferir e agora vamos aprender a falar corretamente qual é a palavra nesse contexto. Despercebido refere-se a algo que não se nota, imperceptível. Exemplo, estava tão despercebido que nem ao menos notou a minha presença. Não deixe que isso passe despercebido. E desapercebido possui o sentido referente a desprevenido, tá? Uma pessoa desprovida, digamos assim, que não planeja algo. Como estava desapercebido, foi enganado pelo vendedor. Eu quero orientar vocês para que vocês façam essa observação como está aqui na tela, tá? Se você colocou no seu caderno simplesmente uma frase, porque eu já sei que você coloca, né? Despercebido é isso, desapercebido é isso. Tá, tudo bem, tranquilo. Mas é muito importante vocês fazerem essa observação certinho. Por quê? Depois, quando terminar a aula, a prof aqui acredita que vocês vão retomar o conteúdo e reler novamente para que o cérebro de vocês, a memória, grave corretamente. Quanto mais você lê, você se apropria daquele conteúdo ali, tá? Não é apenas nessa aula aqui de 50 minutos que eu estou aqui tentando passar o conteúdo para vocês, ensinando o conteúdo, porque ele é muito amplo. É necessário que você tenha um momento com você para que você possa assimilar direitinho e fazer comparações e até construir frases, beleza? Então vamos lá. Marque a alternativa em que as palavras são parônimas. Aqui nós temos aqui um quiz time para a gente poder relembrar. Vamos lá? Letra A, sexta, sexta, tá? Todas elas aqui tem um contexto. B, viagem, viagem. Letra C, sessão ou sessão. Letra D, fases ou fases. Letra E, inflação ou infração, tá? Veja lá qual dessa alternativa é apenas uma. Nós consideramos palavras parônimas.
Aqui voltamos para conferir a nossa resposta da alternativa. É a letra E, turma. Por que a letra E, prof? Veja, porque inflação, olha, percebe? Não é infração, infração é uma outra coisa. Inflação e infração. Então, essas pronúncias a gente deve observar para que a gente não fale com, de repente é com L e a gente possa falar com R, né? Então, vamos para a definição. Nós temos como infração quando, né, o motorista ultrapassa o sinal vermelho, caracteriza como infração. E inflação se refere, então, um aumento de quase 15%, quando se refere aí de economia. Por exemplo, lá, o pessoal lá que está fazendo o jornal e vai falar sobre economia, vai falar sobre a inflação. E infração é sobre cometer alguma regra. E aqui nós estamos falando das regras de trânsito, né, que eu coloquei o exemplo. As demais alternativas apresentam palavras homônimas, que eu acredito que vocês já devem ter visto sobre essas palavras. Porque sexta, percebe que aqui o que mudou apenas foi a grafia? Não muda aqui o som, não muda o som, mas muda a grafia. Viagem, tá? Então, não mudou. Sessão, fases, fase. Tranquilo. Já aqui muda sim, muda tanto a grafia e muda também ali na pronúncia, porque eu vou falar inflação ou eu vou falar infração. Então, é isso nós chamamos de palavras parônimas. E quando a palavra você fala igual, mas na grafia é diferente, então homônimas. Então já fica a dica aí para vocês. Seja que possui a mesma pronúncia algumas vezes e a mesma grafia, mas significados diferentes. Esses carros que estacionaram de forma errada cometeram inflação ou infração? Veja lá, já voltamos.
Ok, gente, vamos conferir a nossa resposta e como já falamos sobre esse assunto na questão anterior, claro que vocês aí marcaram certinho, escreveram certinho. Correção é a palavra infração. Se você colocou infração, apenas infração. Não basta. Você tem que escrever que infração, transgressão de uma regra, diz o dicionário. E estacionar errado é uma infração, tá? Então, por que, professora, tem que ficar escrevendo? Não, é importante que vocês escrevam corretamente a resposta, porque depois vocês vão retomar esse conteúdo e o que vai acontecer? Eu não sei por que é infração, né? Então, a gente tem que saber explicar o porquê da resposta, não apenas saber a resposta, mas explicar o porquê desse sentido, porquê que é escrito dessa forma. Bora lá! Imagine que uma jornalista fez uma matéria para um jornal impresso de sua região, que fica no interior de São Paulo, e escreveu a seguinte frase como manchete de capa. Vamos lá? Questão 3. O novo juiz do Tribunal Regional do Trabalho infringiu a lei. A partir dessa frase, é possível dizer que, na letra A jornalista cometeu erro grave de ortografia. Letra B, a jornalista afirmou que o juiz desrespeitou uma lei. Letra C, a jornalista afirmou que o juiz aplicou uma lei. Nessa questão, vocês têm aí um tempo maior para vocês poderem analisar e pensar sobre essa resposta. E já voltamos.
Ok, turma, vamos conferir a resposta. É a letra B. A jornalista afirmou que o juiz desrespeitou uma lei. Muito bem. Vamos para a última questão. A questão de número 4. Assinale o item que a palavra destacada está incorretamente aplicada. Percebe-se que aqui eu marquei várias palavras, mas é apenas uma questão. Na letra A, trouxeram-me um ramalhete de flores fragantes. Letra B, a justiça infligiu pena merecida aos desordeiros. Letra C, devemos ser fiéis aos cumprimentos do dever. Então, vocês analisarão todas essas questões novamente e vão tentar entender o sentido da palavra na oração. Então, você vai marcar essa oração que está incorreta.
ok? É a letra B. A justiça infligiu pena merecida aos desordeiros. Está errado, porque é a palavra infringir, que vem de infração. E as demais orações, que é a primeira, letra A, trouxeram-me um ramalhete de flores fragantes, que vem da palavra fragança. Ai, aquele perfume tem uma fragrância maravilhosa, certo? Flagrante é outra coisa, tá? Devemos ser fiéis aos cumprimentos do dever. Cumprimento de cumprimentar, certo? Beleza, gente? E com isso, finalizamos a nossa aula de hoje e eu quero que vocês observem essa lista. A professora não vai ler todas as palavrinhas, porque não dá tempo, mas eu quero dizer a vocês que não existem apenas essas palavras. Existem outras e outras palavras que vocês podem consultar, tanto no dicionário como lá no Google. Você vai digitar como mesmo? Palavras parônimas ou parônimos, aí vai aparecer uma lista. Quando você não souber dar a palavra adequada ao seu contexto, da qual você deseja falar, o que você vai fazer? Consultar o dicionário. Olha ali, a palavra, vamos ver essa palavra absolver. Absolver, com L, é perdoar. Absorver é aspirar, né? Então, o aluno absorveu o conteúdo, ele sentiu o conteúdo, ele aspirou, ele se apropriou desse conteúdo, tá? Então, são essas palavrinhas que eu tenho aqui para vocês e lá no Classroom eu deixei uma atividade para vocês realizarem e que vocês devem consultar a lista. Na aula de hoje, entendemos o conceito de quê? De palavras parônimas, é claro, algumas palavrinhas, por meio da leitura de textos que apresentam essas palavras. Por meio de definições, aprendemos a distinguir alguma dessas palavras. E eu desejo a vocês bons estudos e eu aguardo vocês na próxima aula e também se cuidem. E o meu abraço a você e a sua família e até mais.